Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de quê? De criação e comunicação publicitária. Eu sou o professor Jocélio e estarei com vocês em mais um momento da nossa jornada, né? Olha aí na tela para vocês o nome da nossa aula, a atividade 3 é o momento que nós estamos no momento de introdução, segundo momento de introdução, e o nosso tema hoje agora é hashtag público-alvo. Você sabe quais são os seus públicos aí? Alvo, qual é o seu objetivo dentro das redes sociais? Hoje nós vamos descobrir. E para conversar sobre esse assunto, eu trouxe ele, o nosso querido companheiro, para entrar nesse mundo aqui virtual, Pro Anderson. Seja bem-vindo. Muito obrigado a todos aí que estão nos acompanhando. E hoje eu também quero aprender a ser publicitário, professor José. Muito bem, então já estamos nesse campo aqui espacial, no cyberespaço, pensando nisso. E agora nós temos o nosso Seja Bem-vindo. Olha na tela para vocês. Não se deixe levar por elogios. São apenas ilusões e táticas de persuasão. Continue com seus objetivos. Será, professor Anderson, que é realmente isso? Quando a gente está só pensando nos elogios, a gente se distrai, pensa em ilusões e acaba se distanciando dos nossos objetivos? Então, muitas vezes a crítica ela é importante para a gente conseguir avanço. Às vezes o elogio nos impele a continuar onde estamos, né? Eu estacionei, já tá bom, já tá todo mundo elogiando, então não preciso mais seguir, não. Todo mundo gosta de mim, acabou a história, né? E aí é isso. A gente fica na nossa zona de conforto. Então, pensando nisso, é o momento da gente começar a analisar quem é o nosso público-alvo, como a gente se relaciona, como está o nosso poder de persuasão, que foi a nossa última aula. Na tela agora, nós temos aí as nossas habilidades, que vocês podem dar um print, tá certo, professores e estudantes? E na próxima, nós temos o nosso percurso, o nosso aprofundamento, a nossa unidade, que também vocês já conhecem, tá certo? E agora, no próximo, nós temos o quê? A aula 26 com os nossos materiais e o que a gente precisa. O lápis de sempre e os nossos equipamentos eletrônicos, a tecnologia associada a esse momento que nós estamos estudando, tá certo, gente? Vamos então para o que interessa, vamos à nossa retomada. Na aula passada, nós propusemos uma observação das ações publicitárias nas redes sociais, com foco na estratégia de convencimento utilizada pela publicidade, sempre direcionando o olhar dos estudantes para anúncios que considerem ter forte potencial persuasivo. A gente vai falar bastante agora nesse momento sobre persuasão, né? Como é que a gente consegue fazer com que as pessoas interajam com a gente, comprem as nossas ideias, tá certo? A primeira pergunta norteadora é essa daqui, ó. Olha só na tela. Para você, que elementos do anúncio assumem um papel de potencial persuasivo? Pro Anderson, o que é que te chama a atenção numa propaganda? Vamos lá, pensa aí. Complexo. Talvez aquela situação em que você comenta alguma coisa com o celular do lado e depois do celular aparece um anúncio para você sobre essa coisa que você comentou. Mas, principalmente, a linguagem que ele utiliza no sentido de fazer com que aquele produto que ele está oferecendo seja benéfico a mim, mas isso em diversos níveis, né? Por isso que o refrigerante fala, abra a felicidade. Você não vai, eu estou muito triste. Não, mas existe todo um elemento assim que vai direcionando essa propaganda para características positivas. E quando a gente está meio down assim, a gente está meio tristinho e tal, a gente procura algum elemento aí que vai dar um up na nossa vida. E principalmente pensando no conceito amplo da palavra, né? Porque, por exemplo, felicidade. Que tipo de felicidade o meu público busca? Sim. Então, felicidade é um estado emocional ali que para o professor Anderson se apresenta de uma forma, para o professor Jocélio é representada de outra forma. E para cada um de vocês estudantes tem uma outra forma de ser representada. Então, quando a gente pensa no nosso público-alvo, a gente sempre está pensando em como o nosso público se relaciona com esse sentimento, por exemplo, de felicidade, né? Sim, é interessante que a felicidade é uma palavra boa, porque ela é bem abrangente. Todo mundo sabe o que significa e mesmo que haja diferentes tipos de felicidade, a palavra em si ela não diferencia esses tipos, ela amplia e abrange todos.
Muito bem. E a nossa próxima pergunta é, aí norteadora na tela para vocês, como e por que, na sua opinião, esses elementos te convencem? Então, como é que eles te convencem, esses elementos? Os elementos são utilizados, eles aplicam ali aquelas imagens de felicidade, de alegria, de família feliz, né? A gente fala que aqueles comerciais de margarina, né? Sim. De manteiga, tem aquela família perfeita, completa. Então, será que isso está se relacionando com você? De que forma isso vende uma ilusão, talvez, para você, ou realmente representa, né? A gente falou bastante de representatividade à sua família e também está se relacionando com a sua realidade. Qual é o público que você tem? Esse público realmente é formado por aquela família tradicional que a gente vê ali naquele programa, naquele comercial? Então, são algumas formas que os comerciais, né, a social advertising, traz pra gente para começar a se relacionar. E dentro do público-alvo existem outros públicos que a gente vai começar a falar um pouquinho das nossas aulas sobre persona, tá certo? E aí, gente, tem a questão dos nossos valores, né? Vocês já pensaram nisso? Que cada comercial, ele mexe com um campo, um tipo de valor relacionado às dimensões da nossa vida? Olha aí na tela, nós temos um mapa mental que traz todos esses valores. Por exemplo, os comerciais podem se relacionar pela nossa emoção, como nós estamos nos sentindo naquele momento, se eu estou mais propício a um momento romântico, a um momento de amizade, a um momento de curtição da minha vida. Depende muito ao sentimento que aquele público-alvo está inserido. Por exemplo, os jovens, vocês estudantes, estão no momento de descobertas, de alegrias, de conhecer o mundo. Quais são essas emoções que se relacionam com essas propostas, hein, Pro Anderson, por exemplo? Sim, aí vai ter alguns produtos que vão estar mais ligados. Por exemplo, esses aplicativos voltados ao consumo de vídeos, eles provavelmente vão estar muito mais direcionados a vocês, jovens, do que, por exemplo, outros que são, sei lá, sobre seguro de vida. Exato, né? Que já é um outro público mais velho, que tem uma outra vertente do poder persuasivo. Por exemplo, tradições e valores, que é o nosso segundo momento aí, né? Do nosso mapa mental. Se vocês olharem, nós temos lá, ó, tradição e valores. Então, um público mais velho, com certeza já tem as suas tradições, os seus valores bem pré-estabelecidos, né? Bem conceituados ao longo da sua jornada. Então, as emoções e os valores que eles trazem são diferentes de vocês jovens. Provavelmente, como o Pro Anderson trouxe aqui um ótimo exemplo, um seguro, né? Uma agência de seguros de vida se relaciona com este público, porque já está estipulado ali as suas heranças culturais, né? A sua tradição, seus valores bem estipulados e o que ele quer fazer dentro desse momento da vida dele, né, Pro Anderson? Exatamente. É muito importante ter também em foco que muitas vezes os valores que a empresa está vendendo, eles têm que ser condizentes com os valores que a empresa vivencia em sua realidade. Porque tem muita empresa que às vezes faz uma propaganda lá toda linda, maravilhosa e trata os clientes mal, por exemplo. Então a pessoa vai assistir a propaganda e fica assim, esses caras estão me enganando. Exatamente. E olha só, nós temos outros conceitos aí relacionados à persuasão que também vão trazer aí as possibilidades de reflexão com relação a outro público-alvo. Temos a escassez, o consenso. Quem nunca comprou um objeto porque está em falta? Porque todo mundo já comprou, que é uma unidade, que até tem alguns produtos... últimas unidades, está acabando. Vixe, aí você vai lá... Muito bem. E às vezes não, muitas vezes, algumas empresas lançam edições limitadas ou dizem ser limitadas, né? Para que você tenha que pagar um valor muito mais alto para que você tenha aquele objeto. Principalmente com relação a coleções, né? Eu sou um colecionador, então eu tenho alguns itens que saem de tempos em tempos, uma vez por ano, uma vez a cada 5 anos, e num número bem reduzido. Para quê? Para que o meu poder, né, sobre aquele produto, né, ele cresça e ele se valorize, né? Então existe o quê? Uma necessidade de se pagar mais caro por aquele valor pela escassez. E também tem o contrário, o consenso, que também está aí na nossa tela, que é o quê? Quando todo mundo tem um produto, então eu me sinto inferior se eu não tiver esse produto, não é verdade, professor? Exatamente, é essa ideia, né? Todo mundo está usando, então provavelmente o produto é bom. Se é desconhecido, deve ser ruim, né? Não
passa essa ideia de... Até se liga um pouco a questão da credibilidade um pouco também, né? Bastante, porque quando eu penso que um produto ele está em consenso, a gente pensa que ele é bom, né? Que ele tem passa uma credibilidade, que é um dos próximos itens aí relacionados à persuasão. Quantas vezes você compra um produto pela marca que já está estabelecida, já tem uma história. Sim. E muitas vezes você esquece qual é o nome da funcionalidade daquele produto mesmo pela marca. Então, por exemplo, se eu falar para vocês sabão em pó, vocês vão associar a um produto, refrigerante, vocês vão associar a um outro produto, né? Hastes flexíveis para limpar o ouvido. A gente nem sabe o nome específico do produto porque ele já tem o nome de uma marca associado a ele. Exato, que eu ia falar e que eu não conheci, estou conhecendo agora esse tempo, junto com vocês. Então nós temos também um outro momento que é a afinidade. A afinidade é quando realmente eu me identifico com o produto. Existe uma conexão de acordo com tudo isso que eu tenho aí conceituado, né? E também temos a autoridade de poder posicional. Então, se eu tenho aquele carro, por exemplo, está muito associado a carro, sim, né? Sim. Então, eu sou uma pessoa com poder, com autoridade. Quando eu chego com aquela marca de carro num local, né? Eu estou colocando uma marca de carro, mas pode ser de celular, no caso de relógio. De relógio, de roupa, vestimenta. Ah, nossa, olha, isso dá autoridade. Esse professor, né, tem um poder aquisitivo muito alto. Oh, meu Deus, ou se fosse verdade. Mas não vamos entrar nesse campo aqui, né, prof. Anderson? Vamos voltar para os poderes persuasivos aí. Então, nós temos esses que são alguns das propostas que podem se relacionar com essas questões, tá certo, gente? Temos aí um conceito do que é público-alvo. É um conceito rápido, que vocês podem fazer a leitura, né, tirar um print, mas, público-alvo é um conceito muito conhecido e difundido no marketing e na comunicação empresarial. Também conhecido como target, ele nada mais é que uma fala da sociedade para a qual os serviços e os produtos das empresas podem ser úteis. Então é exatamente isso que a gente falou. É o público que você tem, que você vai interagir, tá certo, gente? Agora nós temos também aí para vocês um vídeo que vai falar um pouquinho sobre o conceito de público-alvo nas redes sociais. Agora é com vocês. O que é o público-alvo? Vamos descobrir juntos? As redes sociais, elas criam uma dataficação do comportamento. Então, tudo que você compartilha, né, deixa rastros. Esses rastros digitais, eles servem para você entender, para as empresas entenderem não só o perfil do consumidor, mas o comportamento dele de consumo, de vida e etc. Então, quando você monitora isso, existem várias fontes de dados, várias maneiras de fazer isso, você conhece um pouco mais esse consumidor e você pode segmentar esse consumidor melhor, né? Além de obter insights importantes para melhoria de produtos, serviços, gestão de crises, etc. Então, os dados hoje que estão em redes sociais e que estão em plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, são essenciais para entender esse perfil do consumidor. Outro ponto que é bem importante, assim, é os tipos de dados hoje que existem, tá? Você tem desde dados compartilhados em redes sociais, por exemplo, estou num bar X tomando uma cerveja, ou estou no shopping Y, ou fiz um check-in no aeroporto, até dados que você não necessariamente compartilha, mas que estão disponíveis em plataformas como Facebook Audience Insights, que é uma plataforma disponibilizada pelo Facebook para as agências, para planejamento de mídia, mas que é uma mão na roda muito boa para fazer também levantamento de perfis e de segmentações de público. Por exemplo, eu quero entender o que é que o público vegano ele gosta. Então, você filtra Brasil, vegano, Rio de Janeiro, por exemplo, se você estiver interessado numa cidade ou no estado do Rio de Janeiro, e você consegue identificar, por exemplo, se essas pessoas elas gostam de que páginas, de que blogs, de que, por exemplo, se elas têm um celular iPhone, um celular Android, onde geralmente que tipo de revista ou programas de TV elas consomem. Então, esse tipo de informação que está disponível no Facebook também pode ser usado para entender o comportamento do consumidor. Além disso, a dataficação ela chega a outros fenômenos. Por exemplo, muita gente usa um aplicativo para medir os passos, para medir
quantos quilômetros andou o dia, né? Existem vários aplicativos como o da Nike, como o Fitbit, etc. Esse tipo de aplicativo também ajuda a entender o hábito do consumidor. Se ele é um esportista, então quais são os hábitos, né, desse consumidor, o que é que ele usa e etc. Então cada vez mais as redes sociais e essas tecnologias que estão dataficando o nosso comportamento vão permitir que a gente entenda em profundidade o comportamento de cada consumidor e aí a gente segmente de uma maneira melhor mídia e outros tipos de ações. Olha só, turma, então entendemos mais um pouco sobre o que é o público-alvo, o quanto ele é importante no momento que a gente considera uma ação publicitária, né? Quem que são essas pessoas, qual o meu nicho, qual é o público que eu estou buscando dentro do meu ramo ali, né, da minha área de conhecimento, com o meu objetivo dentro da área publicitária. Só que, como o próprio vídeo propõe ali, dentro do público-alvo, nós temos várias personas. Por exemplo, aqui, nós, do Centro de Mídia, somos todos professores. Porém, cada um dos professores faz parte de uma persona, de algumas pessoas que curtem alguns tipos de produtos, alguns tipos de música, consomem alguns livros, outros consomem alguns tipos de filme. São personas diferentes. Por exemplo, eu e o professor Anderson somos professores. Tem algumas coisas, alguns produtos, algumas redes sociais que nós vamos consumir, por exemplo, a rede social do próprio Centro de Mídias. Eu e o Pro Anderson seguimos, né, Pro Anderson? Já, com certeza. Agora, quando a gente vai pensar em outros filmes, tem alguns filmes que eu gosto, tem outros filmes que o Pro Anderson traz, tem algum tipo de música que eu gosto, outro que o professor Anderson traz, porque a gente começa a se tornar personas diferentes. E isso ocorre dentro do marketing também, né, Pro Anderson? Exatamente. A gente tem características em comum enquanto profissão, mas em certos sentidos a gente vai se distanciando de outros elementos e isso o público-alvo ele acaba tendo que abrangir e tentar conversar com todo esse tipo de persona que existe, né? Exatamente. Temos um conceito sobre o que é persona aí na tela para vocês. Então, durante muito tempo, a definição do público-alvo, como fizemos, foi a única maneira de profissionais de marketing e publicidade determinarem para quem iriam anunciar. No entanto, com as mudanças provocadas no consumo pela tecnologia digital, surgiu a necessidade de produzir estratégias menos maciças e mais segmentadas, ou seja, direcionadas. Com isso, nasceu o conceito de persona. É preciso um trabalho mais minucioso de pesquisa para entender também características um pouco mais subjetivas desses clientes. Podemos incluir na confecção da persona questões como sonhos e desejos, dificuldades que enfrenta no cotidiano, desafios, frustrações, hobbies, mídias que consome, quem são seus ídolos, quais são suas crenças, entre tantas outras, gente. Então, é isso. A persona é você detalhar quem é essa pessoa que consome esse público. Para ilustrar essa fala, nós temos mais um vídeo aí falando um pouco do que é persona, como é que a gente se relaciona com essa ferramenta. Na tela para vocês. Bom, a persona, ela é muito parecida com o público-alvo. Você lembra qual que era a definição de público-alvo? Era aquele recorte que a gente fazia, né, em relação ao mercado de pessoas para quem a gente gostaria de oferecer o nosso produto ou oferecer o nosso serviço. Antigamente, na era pré-redes sociais, essas pesquisas de público-alvo eram feitas por empresas especializadas que ainda existem, tá? Essas empresas ainda fazem isso. Mas, para a gente conhecer o nosso público, a gente tinha que ir em campo mesmo, né? Ou trabalhar sem essa definição e rezar para dar certo. Mas hoje, com as redes sociais, a gente tem uma ferramenta muito importante que é saber exatamente quem tem interesse naquilo que a gente está oferecendo. A gente consegue saber muito mais do que as informações de público-alvo, né? Se é o gênero, homem ou mulher, idade, né? De 25 a 35 anos, que moram no Sudeste, que tem filhos ou não. Isso são informações mais relacionadas a público-alvo. São informações mais, como é que eu posso dizer? Mais amplas, mais abrangentes. Quando a gente começa a pensar em persona, a persona é uma ficção. Eu, por exemplo, tenho a Paulinha, que é como se fosse um personagem mesmo. Eu criei esse personagem Paulinha, que é pra ela que eu me comunico. Quando eu tô gravando esse vídeo, eu sempre penso, a Paulinha tá assistindo. Como que eu posso usar a linguagem que ela entenda, a forma de me expressar, que seja mais claro pra ela entender? Eu tenho um personagem em mente, entende? É como se fosse, por isso que é chamado de avatar também. Eu penso na Paulinha quando eu vou criar
qualquer coisa em rede social ou em material publicitário, eu tô sempre focada nela. Por quê? Porque se a minha Paulinha, na verdade, né, minha Paulinha tem 32 anos, mas se ela fosse uma senhora idosa de 82 anos, a comunicação seria muito diferente. Talvez eu traria outras referências, talvez os meus exemplos seriam de outra ordem de ideias, entende? Então vamos lá, o que é a persona e como que você pode definir a sua? A persona é um personagem fictício que você pode começar a definir a partir de agora. Você vai pegar um papel e uma caneta, ou fazer no seu computador, não tem problema, mas você vai começar a definir algumas características imaginárias. Ah, Valesca, mas eu vou ter que inventar? Vai! Porque você vai conseguir se comunicar com exatamente esse público que você vai traçar por meio da persona a partir do momento que você tiver essas características bem estabelecidas, entende? Então você vai colocar lá, ó, qual a idade dela, não como público-alvo, né, de 25 a 35, de 35 a 45, não, quantos anos ela tem? É uma mulher? É um homem? É transgênero? É agênero? Qual é a orientação sexual? Aonde ela mora? Não só a região do país, mas aonde ela mora? Como que é a casa dela? Ela mora em casa? Mora em apartamento? Ou essa casa é alugada ou é dela? É comprada? Ou ela herdou? Ela comprou sozinha essa casa? Ela é casada? Ela é casada em que regime de comunhão de bens? São vários os detalhes e você pode ir se perguntando em relação a tudo, tá? O que ela assiste na televisão? Que tipo de música ela escuta? Ela vai para o trabalho como? Ela vai dirigindo? Ou melhor, ela vai para o trabalho ou ela faz home office? Como que é a decoração da casa dela? Ela tem essa preocupação estética? Ou gostaria de ter? Ou não liga nem um pouco para nada disso? Ela é mais high-tech, mais ligada nas novidades? Ela tá ligada em tudo de novidade tecnológica? Ou ela não tá nem aí? Quais são as marcas que ela consome? As marcas que ela gostaria de consumir? As marcas que ela repudia e ela rejeita? Tudo isso vai te ajudar a definir esse personagem fictício. É quase como se você fosse escrever um romance e estivesse criando um personagem, né? Quando você começa a atribuir uma série de características a essa persona, de repente é como se ela se materializasse para você e aí fica muito mais fácil trabalhar toda a sua comunicação com ela. Então, quando eu falo com a minha persona, com a minha Paulinha e dou exemplos de cultura pop, de seriado que tá rolando agora, ou eu trago referências de marca, de apresentação pessoal, de linguagem, quando eu falo meus palavrões, quando eu falo as minhas besteiras, eu tenho certeza que pra mim a persona está ok. Por quê? Porque eu criei essa persona. Entende? Então, ainda que muita gente não goste, ainda que eu afaste muita gente de mim, não tem problema. Porque toda a minha marca pessoal é centrada em me comunicar com a Paulinha. Ou seja, quando eu solto um palavrão, por exemplo, se eu estivesse preocupada em falar com talvez mulheres mais maduras, né, de Higienópolis, socialites, de uma determinada religião mais tradicional, talvez o meu palavreado, a minha maneira de me comunicar e até a minha maneira de me vestir, de me portar, teria que seguir uma outra formatação para poder atingir essas pessoas. A persona nada mais é do que é quase como se ela incorporasse os valores que você deseja para o seu cliente ideal. Quem é o seu cliente ideal? Ah, mas eu vou ter que inventar. Você vai inventar tudo isso, vai ser uma delícia. Quanto mais você conhecer a sua persona, mais você vai ter intimidade quando você estiver falando com ela. Muito bem, gente. Olha só que definição interessante sobre o que é persona. Deu pra gente entender bem, né, professor Anderson, quanto cada detalhe traz uma proposta diferente de ação publicitária. Sim, é uma personalização da ação publicitária de acordo com essas características que as pessoas vão tendo e incorporando ao longo da vida e, de certa forma, você precisa direcionar para que isso atinja realmente essa pessoa e não fique apenas... Nossa, você está querendo vender isso? Eu nem gosto disso. Então a gente tem que adaptar, né? Nos adaptar também na hora de conversar com esse tipo de público. É verdade. Agora nós temos um pouquinho dessas definições de cada um desses elementos. Vamos lá? Rapidamente aí nós temos na tela para qual público-alvo e persona. O produto é alinhado com a história do público, toma forma de apelo emocional. Essa é a emoção. Olha só, então o produto ele é alinhado com a história do público, toma forma de apelo emocional, como a gente falou anteriormente, né, pro Anderson? Exatamente. Aí nós temos também as tradições e valores, né? Essa imagem, por exemplo, já traz algumas questões com relação às tradições e valores. O produto é alinhado aos valores do público e transmite a sensação ou permite que ele se expresse através dos seus valores, tá certo? E aí nós temos agora mais um, que é
O consenso transmite a sensação de que é necessário obter o produto para fazer parte de determinado grupo. Tudo isso nós estávamos falando, né, na nossa discussão anteriormente com relação a cada um desses itens, né? Temos também o momento da credibilidade, olha só, onde o público atribui credibilidade ao produto. Aquela troca, né, quando a gente já fala do produto e já sabe até a marca, não precisa nem, até esquece qual é a funcionalidade e o nome realmente do produto, tá certo, gente? E temos também aí a escassez. Eu falei bastante do carro, né? Transmite a sensação de que é muito difícil obter o produto, atribuindo status de poder a quem possuiu, ou seja, quem tem esse determinado carro, ele, né, por ser escasso, ser muito caro, ela tem um poder diferenciado dentro de alguma sociedade. Já chegando na autoridade e o poder posicional, nós temos aí o quê? O público tem recomendações de alguém que o estudante admira dentro do nicho do mercado do produto. Isso se relaciona bastante com a questão dos influencers, né, pro Anderson? Exatamente. Quem é que nos indicou esse produto? Sim, eu estava lendo um livro recentemente e o autor é uma pessoa reconhecida dentro daquele determinado assunto. E no livro ele comenta sobre outro livro. Então ele passa uma certa credibilidade porque a gente sabe que a pessoa não iria recomendar pra gente alguma, digamos, besteira. Muito bem, e aí nós chegamos ao momento da afinidade, olha só. É quando o estudante, né, vocês têm recomendações de alguém que vocês gostam, né? Alguém que indicou e que vocês viram e falou, olha, eu comecei a me relacionar muito com esse produto e automaticamente você se relaciona também com o produto, né, criando uma conexão. Tá certo? Chegamos no momento do protagonismo juvenil, olha aí na tela para vocês, então é o momento de vocês fazerem um mapeamento de vários anúncios que vocês consideram e como eles se relacionam com o poder persuasivo com vocês, tá certo? Então vocês vão recriar esse momento e compartilhar entre vocês como e de que forma esses anúncios se relacionam com vocês. Temos aí mais um vídeo dando uma dica de como vocês podem trabalhar com relação ao público-alvo, né? E como definir o seu avatar, a sua persona. Então, primeira coisa, o que é um público-alvo? Um público-alvo é aquele grupo de pessoas para o qual você tem a maior probabilidade de vender. Por exemplo, digamos que você venda um carrinho de bebê. É lógico que a probabilidade de vendas é muito maior para mães com bebês do que para homens casados de 40 anos que já têm filhos grandes. Porque eles não vão comprar carrinho para bebê. Óbvio que isso daqui está muito diferente, né? Agora, será que você tem uma probabilidade maior de vender para aquelas mães que têm bebê, que tem de 20 a 25 anos ou de 25 a 30 anos? Ou então, para aquelas mães que têm o primeiro filho ou para as mães que já estão no segundo filho? Ou então para mulheres que moram a menos de 5 quilômetros da tua loja, ou para mulheres que moram... É isso aí, gente. Esse vídeo, então, depois vocês podem conferir aí com a indicação, né, do nosso material na íntegra, onde vai falar um pouquinho mais sobre público-alvo e sobre persona, e como a gente pode se relacionar com essas duas possibilidades, tá certo? É também uma indicação que se linka ao box que está aí na tela para você, Saiba Mais, que é onde tem uma leitura sobre persona e público-alvo, e para que vocês entendam um pouquinho mais quais são as principais diferenças entre um e entre a outra, tá certo, gente? E o que nós aprendemos hoje? Pesquisamos e refletimos sobre o uso da persuasão em ações publicitárias. E o que vem por aí? O desenvolvimento, né? Vamos começar o nosso desenvolvimento, que é um diálogo propondo uma reflexão sobre a representatividade. Vamos falar bastante sobre essa palavra também nas próximas aulas, gente. Pro Anderson, muito obrigado pela sua participação de hoje. Eu que agradeço a todos vocês que estão conosco também, muito obrigado. Gente, não se esqueçam de avaliar a nossa aula para que a gente possa sempre melhorar, né? E construir um conhecimento em coletiva, em conjunto, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima.